Então, boa tarde a todos. O Hugo vai apresentar hoje sobre malformações do trato gastrointestinal superior no recém-nascido e crianças. Hugo, a sala é toda sua. Seja bem-vindo. Obrigado, turma. Então, meu nome é Hugo, para quem for ver o vídeo e não me conheceu, eu sou residente do primeiro ano, serviço de radiologia e diagnóstico de imagem da UFTM. E, como o Dr. Ronan disse, vou ficar por conta das malformações de trato gastrointestinal superior. Para fins didáticos, eu utilizei um artigo de revisão e o trato gastrointestinal superior limitou ali até na porção do duodeno. Então, eu vou falar basicamente de esôfago, estômago e duodeno, embora a gente tenha também a boca e a faringe que façam parte aí do trato gastrointestinal superior, mas não são estruturas exclusivas do trato gastrointestinal. Então, só para início de assunto, né, lembrar que o trato gastrointestinal é um sistema orgânico complexo, derivado de um único tubo, né, o que seria o que a gente chama na embriogênese de o intestino primitivo, ou o tubo digestório. Então, todos os órgãos, as anastomoses, as ligações vão derivar dessa estrutura e muitos dos problemas que a gente vai ver mais para frente vão advir de má conformação dessa estrutura. As manifestações dessas malformações, elas podem ocorrer aqui, o nosso foco é neonato e crianças mais novas, mas dependendo do grau de lesão, pode se manifestar até na fase adulta ou mesmo serem os pacientes assintomáticos durante toda a vida, sendo as alterações achadas somente como incidentalomas, né? Achados incidentais aí de exames. Nesse assunto, a gente vai sempre tocar muito na importância aí dos métodos de avaliação, principalmente na relação custo-benefício deles, visto que os pacientes são crianças, são neonatos, que vão ter aí toda uma vida pela frente ainda e vão estar submetidos, caso eles tenham realmente o problema, tenham que passar por um tratamento prolongado, eles vão ser submetidos frequentemente a exames que emitem radiação. Então, vai ser sempre corrente aí no diagnóstico essa relação custo-benefício, até quando eu vou submeter a criança ou o que seja o adulto, né, a uma avaliação para ter um diagnóstico ali de perfeição ou até quando é o suficiente para eu já tratar esse paciente. Proteção radiológica também é que diz diretamente também em relação ao custo-benefício, visto a idade das crianças e o potencial de prejudicar essas crianças que a radiação tem, né? Como eu disse, as estruturas aí do trato gastrointestinal superior, boca, faringe e o esôfago, estômago e duodeno, sendo que eu vou dar aqui um foco para o esôfago, estômago e duodeno. Iniciando, então, o assunto propriamente dito, a gente tem o esôfago como a primeira estrutura exclusivamente do trato gastrointestinal, né, no sentido céfalo-caudal. Basicamente, as duas malformações mais comuns do esôfago vão ser a atresia de esôfago e a fístula traqueoesofágica, sendo que elas frequentemente estão associadas, mas podem ocorrer de forma isolada uma da outra também. As duas malformações são adquiridas a partir de problemas da conformação espacial do intestino primitivo, então não é uma má formação celular ou algum erro lá na divisão, geralmente os problemas eles advêm simplesmente da conformação espacial. Como eu disse, o intestino primitivo ele é uma estrutura linear que vai dar origem a estruturas tubulares, curvas. Então, no movimento de curvatura sobre ele mesmo, dorsal, rotação, ele pode não fazer esse movimento de forma perfeita e levar a esses problemas. Então, a atresia do esôfago é quando não se tem uma formação completa do esôfago, ele é formado até certa parte, a partir de lá, ele tem um fundo cego, ele não se prolonga, e a fístula é a comunicação anômala, né, entre o esôfago e a traqueia, no caso específico da fístula traqueoesofágica. Ambas ainda podem ser desenvolvidas a partir de uma hipóxia intrauterina, levando a uma necrose do segmento
do esôfago, que pode desenvolver também uma fístula, e ambos vão ter aí associação com outras malformações frequentemente. Em cerca de 25% dos casos de atresia de esôfago e ou fístula tráqueo-esofágica, os pacientes vão ter outras malformações associadas. As principais são determinadas por esse epônimo aí, né, esse Vacter, que em inglês, mas no português fica bem semelhante. As principais malformações associadas: formação de vértebra, formação de ânus, o ânus imperfurado, as cardiopatias, problemas na traqueia, o esôfago, que é o que a gente está falando. Os rins são frequentemente associados a uma formação renal com uma formação do esôfago e formação de membros. Então, para toda criança que a gente tem um diagnóstico já estabelecido de uma malformação do esôfago, é importante, após o tratamento, porque a gente vai ver que são situações que podem colocar em vida a risca da criança, após o tratamento, prosseguir com a investigação para esses outros sítios, que são os mais comumente associados de malformações. Esse aqui é só uma figurinha para mostrar para a gente um esquema simplificado do intestino primitivo, né? Ele é uma estrutura que fica na parte anterior do embrião e que vai se desenvolver, ele vai sofrer um processo de rotação e curvatura sobre ele mesmo, e é nesse processo de mudança, de transformação espacial, que frequentemente vai dar origem às malformações desse órgão, né, do esôfago. Esse esquema aqui, ele traz para a gente os principais pontos, os tipos de atresia do esôfago. A gente divide em 5 tipos básicos, embora o tipo E, ou o tipo 5, não é propriamente uma atresia, porque o esôfago ele está exercendo a função dele de ligação da boca até o estômago, mas o tipo 5 ele tem uma fístula, então acaba sendo colocado aqui nesse espectro. Então, o tipo A ele o tipo de atresia pura, por assim dizer, não tem nenhuma comunicação tanto do esôfago com o estômago, tanto do estômago ou esôfago com a traqueia. O tipo B, a gente fala que é uma fístula alta, né, do esôfago com a traqueia, sem comunicação do estômago com a traqueia. O tipo C é um subtipo em que se tem uma fístula que a gente chama de baixa, ela é uma fístula da porção distal do esôfago com a traqueia, que vai permitir a passagem de gás até o intestino. E o tipo D, que se tem os dois tipos de fístula sem a ligação entre o esôfago e o estômago. Uma fístula que comunica o esôfago com a traqueia, o esôfago proximal com a traqueia e o esôfago distal com a traqueia também. E o tipo E, como eu disse, que não é propriamente uma atresia, é só a fístula tráqueo-esofágica. Desses 5 subtipos, o tipo C é o mais comum, disparado. Em todas as casuísticas que eu vi em países diferentes, o tipo C chega a ser aí 60%, 70%. Nesse artigo que eu peguei, de 286 pacientes que tinham atresia, 53% deles eram a atresia do tipo C, que é essa com a fístula baixa. Como eu vou falar aí mais vezes, a investigação ela basicamente é feita com um raio-x simples, no máximo um raio-x contrastado, embora em algumas situações o risco de aspiração do contraste contraindique o uso dele, e o raio-x simples é o exame que a gente vai ter para diagnóstico dessa patologia. Então, a gente vê no raio-x uma estrutura tubular, que tem aqui um fundo cego, está apontado aqui pelas setas, e nesse caso específico a gente vê um pouquinho de gás aqui nas alças intestinais, que denota para a gente que ainda tem uma comunicação do intestino com alguma porção da traqueia, levando o gás para o intestino. Então, essa aqui foi tida como uma fístula do tipo D, que, como a gente viu aqui na figura anterior, ela é uma fístula que tem comunicação tanto alta quanto baixa. E a gente olhando no perfil, a gente vê aqui uma dilatação importante e até com efeito de
de compressão sobre a traqueia. Então, nesse caso, o paciente foi submetido a uma cirurgia e foi visto realmente era uma atresia do tipo D com uma fístula proximal e uma fístula distal, gerando já aqui uma compressão importante na traqueia. Então, o diagnóstico ele pode ser feito antes mesmo do nascimento da criança. Geralmente, na fase pré-natal, nos ultrassons obstétricos, a gente frequentemente vai ter associação pela criança não conseguir deglutir o líquido amniótico com o polidrame. Pode ter também a não visualização do estômago, que ele não vai estar distendido pelo líquido. E a gente vai ter alças pouco visíveis, né? Não vai ter líquido na alça e vai ter pouco gás também. Como eu disse, o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por radiografia simples. No tórax, a gente vê lá a estrutura tubular do esôfago em fundo cego ou distendida por uma porção de ar, um balão na porção anterior na porção superior do tórax. E no abdômen, geralmente, a gente vê, dependendo do tipo de atresia, a presença ou não de gás. Na atresia do tipo A e B, que é a tipo A, aquela sem comunicação, e a do tipo B, que tem a fístula alta, por não ter continuidade da traqueia ou da via aérea com a via digestiva, a gente vai ver imagens que não tem gás, a gente não vai ver distensão de gás na alça. Já o tipo C e D, a gente vai ver uma distensão bem acentuada, porque eu tenho uma comunicação direta ali da traqueia com a alça intestinal. Então, aqui, mais uma vez, para exemplificar, na figura 3, as setas estão aqui mostrando uma estrutura distendida por ar, né? Que não tem que tem um fundo cego, aqui a gente vê a estrutura bem delimitada, e a gente não vê gás, não vê a alça distendida por gás. Então, essa aqui foi submetido à cirurgia e viu que realmente era um paciente com atresia do tipo A, aquela que não tem comunicação. Já aqui na figura 4, a gente tem o caso de um paciente que tem uma estrutura tubular aqui em fundo cego, foi colocado um tubo radiopaco para ver até onde ele ia, então ele mostrou que era um esôfago em fundo cego, e ele tem uma distensão importante de alças aqui, demonstrando que tem uma comunicação dessas alças ou do sistema baixo, né, do digestivo baixo, com a via aérea. Então, foi visto uma fístula baixa, do tipo C, que é o mais comum. E aqui a figura 5 está mostrando para a gente um exame contrastado, um esôfago que está pérvio, está progredindo o contraste aqui, porém, está tendo um extravasamento de contraste também na traqueia, que na seta mostrando essa comunicação, que é o subtipo 5 ou subtipo E, que é quando tem apenas a fístula. O esôfago está bem formado, mas ele apresentou essa fístula aí na avaliação radiológica. Além da atresia e da fístula, tem-se outras alterações do esôfago que levam à estenose, né? Pode ser uma estenose propriamente dita. Às vezes o exame mostra para a gente uma limitação mesmo da camada externa do esôfago, então o esôfago tem uma formação mais estreitada por algum motivo, ou pode ser uma compressão extrínseca. Vai ter uma massa, um cisto comprimindo esse esôfago, nascimento, ou ainda uma terceira causa, que é a presença de compressão interna, que seriam as aderências ou os anéis internos do esôfago, levando à diminuição da luz do esôfago. Embora externamente ele esteja pérvio, internamente ele tem ali uma restrição ao trânsito dos alimentos. Geralmente, o esofagograma, né, ele mostra bem para a gente essas alterações. Aqui nessa primeira imagem mostrando a estenose mesmo. Na figura 7A mostrando esses defeitos filiformes aqui, ele classifica como típico das membranas, né, as webs, são chamadas em inglês, que são estreitamentos mais da porção interna do esôfago, são pequenas membranas, e aqui está mostrando a cabeça de seta estenose junto com uma fístula, que pode ocorrer também, a fístula associada à estenose.
Então, aqui só para exemplificar as webs, que eu falei que são as membranas, do raio-x ele não vai mostrar assim com perfeição. Então, as webs são membranas no interior da luz esofágica, que, a depender do tamanho, da extensão delas, podem interferir no trânsito dos alimentos. Geralmente vai dar sintomas de disfagia no paciente, pacientes geralmente mais velhos, né? E os anéis mesmo, que são estruturas em volta de toda a camada do esôfago, geralmente esôfago distal, que podem provocar também a dificuldade do fluxo de alimento nessa parte do esôfago. Os anéis esofágicos, geralmente o paciente permanece assintomático a vida toda, já as webs ou as membranas, o paciente ele pode ter alguma consequência maior se essa membrana chegar a estreitar uma parte significativa da luz do esôfago. Além disso, também a gente tem as duplicações e os cistos de duplicação do esôfago, sendo que das duplicações do trato gastrointestinal, de 15% a 20% vão ser as duplicações do esôfago. Geralmente a duplicação incompleta, ou cisto de esôfago, né? A duplicação completa é muito rara e não tem uma fisiopatologia conhecida para esses fenômenos, ao contrário da atresia e das fístulas, a gente não consegue determinar só uma alteração espacial levando à formação desses cistos. Então, eles são caracterizados por uma formação de uma luz, quando é completa, uma luz paralela ao esôfago verdadeiro, ou um cisto, caso seja uma duplicação incompleta. Esses cistos, dependendo do tamanho, eles podem exercer efeito de massa, geralmente sobre estruturas da via aérea ou mesmo sobre o próprio esôfago, levando pacientes a desenvolver sintomas. Geralmente dificuldade de respirar, né, dificuldade respiratória, vômito persistente e a disfagia. Na radiografia a gente vai ver, quando é o cisto, uma massa no mediastino posterior, que pode deslocar o esôfago ou até mesmo exercer efeito de compressão sobre a traqueia. E, nesse caso, a gente já pode ter aqui um exame complementar mais detalhado, tomografia ou ressonância, que vai mostrar para a gente o diagnóstico diferencial, porque se no raio-x a gente vê a presença de uma massa, a gente não tem certeza de que é um cisto. E já a gente vai submeter o paciente a um exame melhor, um exame que traz mais detalhes para a gente. Tanto na TC, na tomografia, quanto na ressonância, nós vamos ver uma massa bem delimitada. Na tomografia, uma massa com conteúdo, com densidade de líquido, sem realce pelo contraste. Já na ressonância, a gente vai ver uma massa com hipossinal em T1 e um típico hipersinal marcante em T2, com uma relação íntima ali com o esôfago. Então, aqui é uma outra figura exemplificando a duplicação do esôfago. Na figura 8A, a gente tem um esôfago completamente duplicado, né? Esse que ele nomeou como D é a luz, entre aspas, a luz falsa, né? Embora ela tenha comunicação tanto distal quanto proximal. Então, o paciente tem, por assim dizer, dois esôfagos. Embora possa haver uma diferença de estrutura tecidual entre eles. Aqui na figura 9A e 9B, já se tem um paciente, uma criança que tinha episódios de vômitos, né, que é uma clínica típica da alteração esofágica, desse cisto. O paciente tem episódios de vômito, melhora, tem episódios, melhora. No raio-x foi visto aqui, apontado pela seta, um estreitamento do esôfago, um estreitamento como se fosse uma indentação aqui. E na ressonância foi mostrado aqui uma ressonância em T1, mostrou uma massa bem delimitada de hipossinal, bem próxima aqui, com a relação bem íntima com o esôfago, e que no corte em T2, ele não mostrou aqui, mas ele descreve que teve um hipersinal em T2, que é o que o autor mais chama a atenção para a gente. Então, esse aqui é um cisto de duplicação do esôfago. O esôfago ele pode ser completamente duplicado, ou ele pode ser um cisto que está presente ali, que exerce efeito de massa sobre o trato gastrointestinal.
Por último, para terminar aí as alterações do esôfago, a gente ainda pode ter a compressão extrínseca representada aqui pela compressão vascular. A maioria dos pacientes é assintomática. Geralmente, quando sintomático, vai depender do tipo de obstrução e do padrão. Pode ter tanto sintoma respiratório quanto sintoma gastrointestinal, sendo que a principal alteração que a gente tem aí vascular, que exerce efeito compressivo sobre o esôfago, é a duplicação do arco aórtico, seguido pela artéria subclave direita aberrante. O diagnóstico vai ser um raio-x, uma radiografia, a gente vai suspeitar dessa malformação e, nesse caso, convém realizar um exame mais detalhado, um exame que a gente possa ver os vasos propriamente dito, seja tomografia, ressonância, um ecocardiograma, até mesmo uma arteriografia, para fins de programação cirúrgica. Então, eu trouxe aqui só imagens de raio-x, eu não trouxe um ecocardiograma ou as arteriografias, porque geralmente são crianças ou pacientes jovens, e a primeira imagem que vai ver é o raio-x. Então, nessa aqui, a gente tem um paciente que teve um diagnóstico de uma duplicação do arco aórtico, a imagem mostra 2 pontos de estreitamento do esôfago, tanto no anteroposterior quanto no perfil, e mais com a avaliação complementar foi visto tratado um arco aórtico duplo, né, a duplicação do arco aórtico. Essa figura aqui trouxe para a gente, porque o autor chamou de um sinal assim, quase que patognomônico de artéria subclávia aberrante à direita, que é essa obstrução do esôfago com um caráter mais oblíquo. Um oblíquo aqui da esquerda, da direita para a esquerda, supero inferior, né? Então ele tem um caráter oblíquo e mais na região só posterior, ao contrário da duplicação do arco aórtico, que pegava aqui as duas porções, tanto anterior quanto posterior.